Olá a todos, eu sou Leandro Pimentel, sou professor do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro e este vídeo faz parte do material de estudo para o curso de Teoria do Risco. Neste vídeo faremos uma introdução à teoria e iremos abordar o tópico prêmio comercial e individual. Bom, o prêmio comercial corresponde ao prêmio puro acrescido do carregamento gama para as demais despesas da seguradora, incluído a margem de lucro. Né? Relembre que o prêmio puro, né, é dado pelo valor esperado, né, do sinistro agregado S vezes o fator 1 mais θ, né, onde θ é chamado de carregamento. Tá? Dessa forma, o prêmio comercial, tá, ele vai ser escrito, né, como esse carregamento gama, né, um carregamento relacionado às despesas, tá, vezes o seu prêmio π, tá, mais o prêmio puro. Tá, de forma que você tem também como escrever o prêmio, né, por o prêmio puro dividido, né, por 1 menos gama, que também, né, pode ser escrito como valor esperado vezes 1 mais θ dividido por 1 menos gama. Tá? Observe também que esse parâmetro gama, né, é um parâmetro entre 0 e 1, né, portanto, esse denominador aqui também é um número positivo, tá? Estritamente positivo. Bom, a sinistralidade esperada sobre o prêmio comercial é definida, né, por essa razão, quer dizer, você pega o prêmio de risco e divide pelo prêmio comercial. Tá? E aí, usando as fórmulas anteriores, né, você pode calcular isso também sabendo o parâmetro gama e o parâmetro θ. Tá? Podemos também considerar a sinistralidade esperada, né, que aí, no caso, é o prêmio de risco dividido pelo prêmio puro, que dá, né, exatamente 1 sobre 1 mais o carregamento. Tá? O carregamento de segurança, que é diferente, né, do carregamento das despesas. Bom, o prêmio individual, tá, a gente, para cálculo, né, aqui a gente vai dar um exemplo, né, de como você, né, a partir, né, da precificação do prêmio do sinistro agregado, você pode determinar qual é o prêmio individual. Tá? Então, mais à frente a gente vai ver outras metodologias para se fazer isso, tá? Mas aqui é um exemplo de como se faz isso. Então, vamos ver aqui. Então, como é que a gente vê o prêmio individual? Tá? A gente pode dividir, né, o prêmio pelo total de exposição ao risco, tá, que a gente chama de F1. Tá? Eu vou mostrar como é que é o cálculo do F1, tá? Dado pelo número de riscos expostos. Tá? Esse procedimento pode ser feito para os prêmios de risco, puro e comercial, respectivamente. Tá? Eu vou dar um exemplo a seguir, onde isso vai ficar mais claro. Tá? E para calcular a taxa individual, né, a gente divide o prêmio pelo total de exposição do risco F2, tá? Dado pela importância assegurada, né? E esse procedimento pode ser feito novamente para prêmios de risco puro, comercial e outros também, respectivamente. Tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo, tá, a seguir. Tá? Então, no cálculo da exposição ao risco, a gente leva em conta, tá, a relação entre o tempo em que o risco ficou exposto no período de análise, tá, e o tempo total do período de análise, mesmo que o risco tenha iniciado antes, né, do ano que você está considerando. Tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo. Tá? Eu quero calcular o prêmio de risco individual anual, tá? A taxa, tá? O prêmio puro, blá, blá, blá. Tá? Então, aqui eu estou considerando, tá, um ano que eu chamei de T, tá? De um seguro com as seguintes características. Tá? Então, o valor esperado do montante de sinistros produzido na carteira no ano T, tá, é de 1 milhão. Tá? Então, eu dou esse valor aqui. Tá? O número de riscos que produz esse montante de sinistros, tá, é de 1.000 apólices, tá, com vigência anual, iniciando-se no 1º de outubro do ano anterior, tá, mais 500 apólices, tá, com vigência semestral, tá, iniciando-se em 1º de setembro do ano, tá, T. Então, a importância assegurada, tá, de cada apólice é fixa no valor de 50 mil. Tá? Então, eu também dou o parâmetro aqui do carregamento de segurança de 5%, tá? E do carregamento de despesas de 50%. Tá? Então, em cima desses dados, a gente vai determinar aqui o prêmio individual. Tá bom? Então, para isso, a gente vai calcular, né, o F1, tá? Então, que é o número de riscos expostos. Tá? Então, eu tenho aqui 1.000 apólices com início em 1º de outubro do ano T-1, né? Então, no ano T,
tá? Como eu tenho o 1º de outubro de T-1, tá? No ano T, ela vai ficar, né, exposta por 9 meses, tá? Num total de 12, né? Porque começa em outubro, tá? Então, você tem o mês de outubro, novembro e dezembro, né, no qual você está considerando o ano T-1. Então, no ano T, você tem os restantes, né? Então, sobram 9 meses, tá? Enquanto que as 500 apólices com início em 1º de setembro do ano T vão ficar expostas, né, somente por 4 meses, tá bom? Né, porque começa em setembro, então setembro, outubro, novembro e dezembro, tá bom? Então, eu tenho, né, o cálculo do F1 vai ser simplesmente uma média ponderada em cima desses tempos de exposição, tá? Então, eu tenho 1.000, tá? Vezes 9 sobre 12, porque eu tenho 9 em 12, mais 500 vezes 4 sobre 12. Tá? Então, o meu F1 dá exatamente 916,67. Tá? Então, como cada risco possui uma importância segurada igual a 50 mil, tá? Para calcular o F2, eu vou pegar o F1 e multiplicar, né, pela importância segurada. Tá? Então, isso aqui vai me dar, né, esse valor, né, de 45.833.333,34. Tá bom? Bom, aqui também já é dado, né, o valor esperado do meu sinistro, né, do meu risco agregado, tá? Então, para o cálculo do prêmio de risco, tá, eu tenho o prêmio individual, né, como a gente falou, tá, relacionado ao prêmio de risco, tá? Então, eu vou pegar, né, o prêmio de risco e dividir, né, pelo total de exposição, tá? Então, isso vai dar 1 milhão dividido por 916,67, tá? Me dando um valor de 1.090,91, tá? Então, a taxa individual, ela vai ser dada também por essa razão, tá? Que é do prêmio de risco dividido pelo F2, tá? Então, isso me dá uma taxa de 2,18%. Tá bom? Então, uma observação aqui, né, é que sempre que cada risco possuir uma importância segurada constante, né, você pode dizer que o prêmio individual, né, vai ser exatamente dado pela importância segurada, né, vezes a taxa individual. Tá bom? Então, muitas vezes você fornece essa taxa, sabendo a importância segurada, você sabe qual vai ser o prêmio individual. Tá? Bom, se você quiser calcular agora o prêmio individual com respeito ao prêmio puro, tá? Então você agora vai ter que, né, em vez de colocar no numerador o prêmio de risco, né, você vai colocar o prêmio puro. Então você vai colocar o valor esperado vezes, né, 1 mais θ, onde θ é o carregamento de segurança, né? E aqui nesse caso você obtém um valor de 1.145,45, tá? E aí o cálculo da taxa individual é feito também de forma análoga. Tá? Então, uma observação importante aqui é também que bastou multiplicarmos os resultados obtidos para o prêmio de risco por 1 menos θ. Quer dizer, esse fator 1 menos θ, ele entra de maneira linear aqui na conta. Tá? Porque esse 1 menos θ você pode botar em evidência, né? Então, aqui você tem o que você calculou, né? No caso anterior, tá? Simplesmente vezes o 1 mais 5%, tá? Que é 1,05. Tá? E no de baixo, a mesma coisa. Tá? Então, se você souber, né, o prêmio individual com relação ao prêmio de risco, você calcula o prêmio individual, né, com relação ao prêmio puro, né, simplesmente multiplicando por 1 mais θ. Bom, e aí a mesma coisa, né, pode ser feita quando você introduz aí, né, o seu carregamento também de despesas, né, que aqui no caso é dado por 50%, então alfa é igual a 0,5, tá? Então, para o prêmio comercial, basta a gente dividir os valores obtidos para o prêmio puro por 1 menos alfa. Tá? Então, a gente calculou o prêmio puro, né, que deu 1.145,45, e a gente divide por 1 menos alfa, que dá, né, exatamente 2.290,90, e a gente também calcula a taxa individual. Tá? Isso aqui é o, né, comercial.